Ainda na nossa aula 1, continuaremos com o fonema e agora é o fonema consoante, é o fonema consonantal. Veja só o seu conceito. As consoantes são obstáculos à corrente de ar. Só existem junto de uma vogal. Então, as consoantes só podem ser pronunciadas juntamente com uma vogal. Vamos ver só? Eu vou colocar um fonema acima da nossa tela. Tente falá-lo. Pois bem, quando você pronunciou este fonema, você colocou automaticamente o fonema vocálico E, P. Agora vamos colocar outro. Também, ao pronunciá-lo, você teve que inserir a vogal E. Você pronunciou D. Agora vamos lá. Tente falar esse som consonantal sem pronunciar nem um pouquinho da vogal. Pois bem, a mesma coisa veremos na próxima tela. Pois bem, ela, ao pronunciar, ela não colocou a vogal. Nós temos então a consoante muda, que na realidade nós não conseguimos inserir isso numa palavra, para que tenhamos o seu perfeito entendimento. Assim, consoantes mudas dentro de uma palavra, mas sempre vamos precisar de uma vogal de outra sílaba para complementar. Correto? Isso tudo nós veremos nas nossas aulas de prosódia, de ortografia e assim por diante. O que aqui é importante observar é que a consoante necessita de uma vogal para ser pronunciada. Tudo bem? Agora vamos voltar ao conceito. Veja bem, para a fonética, consoante é um obstáculo realizado pelo aparelho fonador. Então veja bem, aquela cavidade bucal da qual nós havíamos falado na aula anterior, quando mostramos a vogal, agora quando a gente fala P, D, T, F, V, perceba que não há passagem de ar aberto. Perceba que a passagem não é direta. Nós sempre vamos precisar moldar esse som, seja encostando um lábio no outro, seja encostando a língua no dente e assim por diante. Perceba então que nós vamos moldando para multiplicar a quantidade de sons. Então, a consoante vai precisar sempre soar juntamente de uma vogal para que possamos multiplicar a quantidade de sons e, por consequência, a quantidade de palavras, para enriquecermos o nosso vocabulário. Tudo bem? Vamos então verificar quais são as consoantes. Existem as seguintes consoantes na língua portuguesa. 21 letras consoantes. Então perceba, agora nós vamos falar apenas as letras, aquilo que está físico, que nós escrevemos. Quais são as letras consoantes do alfabeto? Vamos lá então. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z. Isso, naturalmente, todo mundo já sabe, sem problema algum. Agora, nós vamos observar os 19 fonemas consonantais. Havíamos visto as consoantes como letras, que na realidade é apenas a forma de grafia delas, tudo bem? Mas agora vamos observar os fonemas consonantais. Perceba que está entre barras, para realmente forçar você a entender que isso agora representa o som, o som. Vamos lá então? Os sons são os seguintes: B, Q, C, D, F, G, J, L, Lhe, Me, Ne, Nhe, P, R, R, T, V, X, Z. Perceba que eu falei somente o som, não falei o nome da letra consonantal. Falei o som do fonema consonantal, para a gente não confundir letra com fonema, como vimos nos blocos anteriores.
Vamos então fazer um paralelo, vamos fazer uma comparação aqui. Vimos as letras, 21 letras consoantes. Então eu estou reprisando para você aí. Coloquei todos, né? B, C, D, assim por diante. Embaixo eu coloquei os 19 sons consonantais. Então eu gostaria que você fizesse a ponte junto comigo aí, ó. Perceba, a primeira delas é o B, né? Então a letra B. Qual é o som dela? B também. Não faz diferença nenhuma. Agora veja, a letra C, ela pode soar, veja embaixo, K, não é? Mas a letra C, então nesse caso, casa, na palavra casa, nós temos então a letra C, ela vai soar como K. Na palavra casa é um exemplo. Vamos continuar observando que esse fonema K, ele pode ser representado pelas letras K, por exemplo, nós temos a palavra quite. Com a letra Q, nós temos a palavra quilo. Então, note que esse fonema K, ele pode ser representado pelas letras C, K e Q, como eu coloquei para você aí. Então, um fonema pode ser representado por essas letras aí. Tudo bem? Continuando aí, mais alguma observação? Essa letra C, como nós comentamos, ela pode ter o som de S. Por exemplo, a palavra cedo. Então, ela vai ter o fonema S, o som S. A palavra cedo se inicia com C e a gente vai ter o som S. Mas a letra S também vai representar esse som S. Por exemplo, sala. Compare aí, cedo, escreve com C, vai dar o fonema S. A palavra sala, escreve com S, e a gente vai ter o fonema S também. Tranquilo? Vamos continuar. Note agora o R. Então, a letra R, ela vai representar o som R, que é o menorzinho aí, né? O minúsculo, R minúsculo entre barras. R, por exemplo, a palavra caro, não é? Agora, com a palavra carro, o fonema é representado aí, ó, com a letra maiúscula do R. Carro. E graficamente eu tenho que colocar dois R's, porque está entre vogais. Se eu tivesse esse R estivesse no início, por exemplo, da palavra, a palavra rubrica, por exemplo. Rubrica. Então, o R inicial, ru, é esse R maiúsculo aí, o som maiúsculo aí, né? Então, r, já em rica, seria esse Rzinho menor, não é? Então, note que o R, a letra R de cima, vai ter, então, dois possíveis sons. Tanto o som R, como carro, quanto o som R, que é carro, por exemplo. Não é mesmo? Então, eu juntei todos aí para você observar. Vamos continuar do D. Então, o D, representado pela letra D normalmente. Olha só o F, né? O F, normal. O G, vamos falar um pouquinho lá na prosódia, nós vamos comentar um pouquinho sobre o som do G. E nesse caso, G. Então, quando ele for seguido de E ou I, nós vamos colocar uma letra diacrítica U para dar esse som G, senão fica G, né? Continuando, nós temos então o J, que vai dar o som J, né? O L, mais à frente vai comentar sobre o L. O L sempre será consoante, tudo bem? Já a gente vai falar sobre isso. Note esse Y invertido aí, ele vai dar o som de lhe, né? Por exemplo, lhama. M, que vai dar o som m. Note então o N em seguida aí com o tio em cima, que vai dar o som nasal nhe. Por exemplo, na palavra ninho. Esse NH ele é representado como fonema com N com tio em cima. P, sem dúvida. Os dois R's nós já mostramos. T, V, X, Z. Aí a gente não nota nenhum problema. Não é mesmo? Vamos continuando. Aí sim,
o que nós chamamos a atenção anteriormente. A letra L em final de palavra não pode ser confundida com semivogal, e existe um motivo muito importante para isso, que é a parte da pluralização de palavras. Vamos lá? Veja bem essas palavras aí. Como nós pronunciamos essas palavras? Anel, pincel, bananal, canal, varal. Mas veja bem, se você tiver o avô, uma avó, que viveu no período de 1920, 1930, até 40 mais ou menos, eles naturalmente vão se lembrar que falavam anel, pincel, bananal, canal, varal. Quem está assistindo essa aula aí e é do Sul, do Rio Grande do Sul, possivelmente encontra várias pessoas falando dessa forma: anel, pincel, bananal, canal, varal. Okay? É natural, porque esse L ele era pronunciado principalmente na década de 20, 30, ele era bem pronunciado final com som L. Nós, nessa nossa rotina, modernamente a gente passa a usar como val, anel, pincel, mas não podemos. Na realidade, gramaticalmente, nós devemos pronunciar esse L final como consoante. Anel, pincel. Veja bem. Bom, veja bem, então a gente não está falando aqui que você deve começar a falar dessa forma, anel, pincel, mas há um motivo gramatical para que nós entendamos o L final como consoante. Agora compare essas palavras com a palavra chapéu, troféu, degrau, bacalhau. Como é que eu faço para colocar o plural da palavra chapéu? Você vai ver nas aulas do substantivo que basta você colocar o S para pluralizar uma palavra que termine com vogal ou semivogal. Então, se termina com vogal, casa, coloca o S, casas. Terminou com semivogal, no caso chapéu, você coloca o S e vai ficar como chapéus. E troféu, troféus. Degrau, degraus. Bacalhau, bacalhaus. Então, se é semivogal, você nota aí que o U ele é semivogal, basta acrescentar o S. Já nas palavras terminadas com L, o que você tem que fazer? Retira o L e acrescenta IS. Anéis, pincéis, bananais, canais, varais. Veja o plural das demais agora comparando. Chapéus, troféus, degraus, bacalhaus. Veja só um problema. Normalmente, o ouvinte ele já fica ligado que anel tem plural anéis. Pincel tem plural pincéis. De repente ele se depara com a palavra chapéu e troféu. Como ele notou anteriormente que o plural de anel é anéis, de pincel é pincéis, ele acaba, porque o som é o mesmo, colocando o plural de chapéus, erradamente. O plural de troféu, troféis, erradamente. Ele acaba fazendo uma associação, ele quer buscar uma regularidade, não é mesmo? Da mesma forma, se ele ouve a palavra bananal, o plural é bananais, a palavra canal, o plural é canais, a palavra varal, o plural é varais, por associação ele acaba fazendo equivocadamente o plural de degrau, ele acaba falando degrais. Isso está errado, não é mesmo? Bacalhau, o plural não pode ser bacalhais, tem que ser bacalhaus. Então note, para pluralizarmos uma palavra, a gente deve colocar S quando ela termina em vogal ou semivogal. Quando ela terminar em L consoante, nós devemos inserir IS e retirar o L. Só que com fonemas, as pessoas têm os mesmos sons, por isso que muita gente acaba errando a pluralização das palavras terminadas em semivogal. Vai querer se associar àquela que termina com L. Tudo tranquilo? Entendemos essa parte? Bom, vamos falar rapidamente agora essas consoantes, já colocando um exemplo. Mostramos lá quais são, agora a gente coloca um exemplozinho aqui bem rápido. Vou falar primeiro que está entre barras, vou fazer uma sequência, vou falar que está entre barras e logo em seguida a palavra. Tudo bem? B, bom, c, casa, s, sim,
D, dar. F, faca. G, gato. J, gente. Perceba, J representado aí com J como fonema, mas nós temos que colocar o G graficamente, tudo bem? Continuando, L, lado. Lh, lhama. M, mão. N, não. Nha, unha. P, pão. R, carro. R, carro. T, tatu. V, via. X, caixa. Z, casa. Perceba então o som Z com o S intervocálico que vai dar o som Z. É o S que vai ser colocado aí. Bom, agora a gente dá uma paradinha aqui e já já a gente volta no bloco 4. Vai rapidinho na cozinha, toma um cafezinho e volta já já. Tô te esperando, hein?